Fala pessoal, eu, Murabi, mais uma vez aqui com vocês, gravando um vídeo para o canal Dinheiro Fácil. E hoje eu vou falar com vocês a respeito dos 3 pilares fundamentais de qualquer investimento. Aquilo que você, investidor iniciante, precisa saber na hora de escolher os seus investimentos. Como que você analisa, que tipo de informações você precisa ter para escolher bem seus investimentos e diversificar e montar a sua carteira. Só que antes de começar esse vídeo, já deixa eu pedir para você, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem saber mais sobre investimentos. E deixa seu comentário aqui também se você tem alguma dúvida que quer que eu te responda, beleza? Então vamos pro vídeo que você vai aprender hoje como escolher seus investimentos, que tipo de critérios você precisa entender e analisar para escolher suas ações ou suas rendas fixas. E o primeiro pilar que a gente vai falar a respeito é a rentabilidade. A rentabilidade é o pilar mais conhecido. As pessoas entendem a rentabilidade porque ela é nada mais nada menos que o retorno dos seus investimentos, o retorno previsto ou retorno contratado, caso seja uma renda fixa com uma taxa pré-fixada. O que você tem que entender sobre a rentabilidade? Você tem que entender como que ela está sendo mostrada para você, que, por exemplo, ela pode estar numa base anual falando que, olha, esse investimento rende 10% ao ano, ou ela pode estar numa base mensal. Normalmente são as duas formas em que os investimentos são divulgados. Normalmente é anual, mas uma ou outra coisa você vai ter ali uma rentabilidade mensal que está sendo demonstrada, está sendo apresentada para você. Então presta atenção na base que está sendo mostrada para você e entenda qual que é o benchmark. O que é o benchmark? O benchmark é o parâmetro que você tem que usar para comparar com aquele seu investimento. O que a gente tem como benchmark, por exemplo, da renda fixa? É a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, se você tem um investimento que ele paga, por exemplo, hoje a Selic está em 2% ao ano. Se você tem um investimento pagando abaixo da Selic, que normalmente também é abaixo do CDI, o CDI e a Selic andam muito juntos, então se você tem um investimento rendendo, por exemplo, 80% do CDI, você está recebendo menos do que a taxa Selic. Provavelmente esse investimento não vale a pena. O que você tem que procurar na renda fixa são investimentos que rendam pelo menos a taxa Selic bruta, tá? Então fica de olho nisso. Se te oferecerem, normalmente os grandes bancos oferecem CDBs e outros produtos que rendem 80%, 70%, 85% do CDI. Não pegue esse tipo de investimento, a não ser que você precise deixar o dinheiro no banco por questões de relacionamento, para evitar pagar taxa ou alguma coisa do tipo. Mas dê uma analisada porque você tem outros investimentos que pagam até 120% do CDI com liquidez diária, hoje no mercado brasileiro, e outros que pagam mais de acordo com o tempo que isso pode ficar travado ou de acordo com o vencimento. Uma coisa importante que você tem que saber também sobre a taxa de rentabilidade, taxa de retorno do seu investimento, é qual que é a taxa real. Por quê? Se hoje eu te prometo uma rentabilidade de 10% ao ano, você tem que saber qual que é a inflação prevista para o período. Porque se a gente tem a inflação prevista de 15% para esse mesmo ano, você vai no final perder 5% do seu poder de compra. Então, não se engane apenas pelo número, não se convença apenas pelo número que te dão como rentabilidade. Entenda também qual que é a inflação do período, qual que é a previsão de inflação do período para que você tenha um ganho real. Procure sempre a taxa real e não apenas a taxa nominal do investimento. Voltando no ponto dos benchmarks, é importante você comparar principalmente em fundos qual que é a composição da carteira daquele fundo e qual o benchmark que está sendo usado naquele fundo. Porque, por exemplo, é comum você encontrar no mercado fundos multimercados que investem grande parte do seu patrimônio em ações e utilizam como benchmark o CDI, que é um benchmark de renda fixa. Ou seja, a probabilidade desse fundo conseguir render mais do que o CDI é muito grande. E normalmente quando ele tem um retorno, quando ele entrega um retorno maior do que o CDI, do que o benchmark que ele está usando naquele fundo, ele vai te cobrar uma taxa de performance. Então ele vai comer 20% dessa rentabilidade a mais, em média. Então, cuidado com isso também. Procure sempre um benchmark que seja equilibrado com a composição da carteira ou com o ativo que você está usando. Por exemplo, se você está falando de ações, use o IBOV, o índice Bovespa. Se você está falando de renda fixa, utilize a taxa Selic. Se você está falando de fundos imobiliários, olhe o IFIX ou algum outro índice de fundos imobiliários. Então não fique usando o mesmo benchmark para todos os outros
produtos que você tiver na sua carteira. Tem que ser benchmarks diferentes. E o segundo pilar, que eu acabei até citando durante a explicação do primeiro, é a liquidez. O que é liquidez? É a facilidade ou a velocidade que você tem para transformar aquele investimento em dinheiro de volta na sua conta. Quando a gente fala que um ativo, que um investimento é muito líquido, quer dizer que a gente consegue transformar ele em dinheiro muito rápido. Por exemplo, quando a gente fala de liquidez diária, a gente usa no mercado financeiro umas expressões, uns códigozinhos que é D mais um número. Eu vou colocar alguns aqui só para você entender. O que isso significa? É o dia útil que você está fazendo aquela operação, mais um, mais 2, mais 3 ou mais 0 dias úteis para você resgatar aquele investimento, ou seja, para você liquidar aquele investimento e ter ele de volta na sua conta. Então, a liquidez é essa velocidade. Você tem que entender que quanto mais líquido o investimento, provavelmente menor a rentabilidade. Voltando a falar de renda fixa, quando você tem instrumentos de renda fixa que têm vencimentos para 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos, quanto mais longo é esse vencimento, ou seja, quanto mais tempo você tem que ficar travado naquele investimento, maior a taxa que vão te pagar sobre ele, beleza? Então, fique atento à liquidez, porque ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de reserva de emergência. Reserva de emergência tem que ser investida em investimentos que tenham liquidez imediata, D mais 0 ou D mais 1, no máximo D mais 2. Porque caso você tenha uma emergência, você precisa sacar aquele dinheiro com uma velocidade muito grande, então você não pode deixar ele travado. Perceba também que alguns títulos de renda fixa, por exemplo, como o Tesouro, eles têm vencimentos muito longos. Só que você consegue resgatar ele antes do prazo, a qualquer momento, com o preço de mercado. Normalmente, quando você faz isso, você tem um desconto em relação à taxa que você tem acordada naquele título, tá? Então, não se engane também de que porque tem uma data de vencimento longa, mas você pode resgatar a qualquer momento, que isso não vai te pagar exatamente o que foi prometido. Quando você precifica mercado, é uma lei de oferta e demanda. Então, quanto mais oferta tiver daquele título, se tiver muita gente querendo vender aquilo ali, ele vai ter um preço mais baixo, provavelmente vai comer uma parte da sua rentabilidade. Uma coisa legal para falar sobre liquidez é que ativos do mesmo tipo podem ter liquidez diferente. Por exemplo, ações. Se você pegar ações das empresas que são chamadas de blue chips, que são as maiores empresas da bolsa, como Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Vale, essas empresas têm alta liquidez na bolsa, ou seja, a cada segundo são vendidas e compradas dezenas, milhares de ações dessas empresas. Então você consegue se desfazer delas a qualquer momento. Ao contrário disso, tem empresas que têm baixíssima liquidez. Às vezes você vê variações muito grandes de preço nessas empresas de baixa liquidez e pensa, eu vou investir nela porque eu vou conseguir ganhar bastante dinheiro. O problema é que quando aquilo valoriza ou não, você tenta vender, tenta se desfazer daquela posição e não tem ninguém para comprar. Então não adianta nada você ter um bem, um ativo ou um investimento que você está com muito lucro, mas não tem ninguém que queira comprar aquilo. Nesse ponto, eu vou te dar um exemplo relacionado aos imóveis, coisa que o brasileiro adora. O brasileiro ama um imóvel. Só que o imóvel, ele não tem praticamente liquidez nenhuma. Por quê? Pensa comigo, imagina que você compra um apartamento, sei lá, de 200 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais, não importa o valor. Adeque o valor à sua realidade. E imagina que, de uma hora para outra, você precisa desse dinheiro. E aquele apartamento ali, aquele imóvel, você não está usando para sua moradia, mas você precisa daquele dinheiro. Qual a probabilidade de você conseguir uma pessoa que vai depositar o valor daquele imóvel na sua conta no mesmo dia ou no dia seguinte? Você nem consegue agilizar a documentação em poucos dias. Você vai precisar de pelo menos 1 mês, talvez 2 meses para se desfazer daquele imóvel, no mínimo, para resolver documentação, cartório, assinaturas, enfim, um monte de coisa, além de pagar taxas e tudo mais. Então a liquidez de imóveis é péssima. Então entenda que liquidez é isso, a facilidade para você transformar aquele ativo em dinheiro novamente. E chegamos ao último pilar, o pilar que na minha opinião faz toda a diferença, que é o risco. Por que eu digo que ele faz toda a diferença? Porque é a variável mais difícil da gente controlar e ele tem uma subjetividade muito grande. O risco de um determinado ativo para mim pode ser diferente do que para você, sendo que é o mesmo ativo, porque eu tenho conhecimentos ou tenho concepções, conceitos dentro de mim que me levam a crer que aquele risco não é tão grande quanto a maioria das pessoas pensa. Vou te dar um exemplo mais uma vez. Ações. Eu conheço de ações, eu entendo de ações e eu mexo com ações há mais ou menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Então eu entendo que é mais arriscado eu ficar com meu dinheiro todo na poupança,
pensando no meu futuro, do que eu investir em ações bem escolhidas, bem analisadas. Então, se você pega, por exemplo, uma ação da holding do Itaú, que é a Itaúsa, ela já paga dividendos, ela tem lucro há muitos anos, consistentemente. Então, qual que é a chance, qual que é o risco de uma hora para outra essa empresa parar de ter retorno, parar de entregar dividendos para os seus acionistas? É um risco baixo. Então, vale a pena investir naquele ativo pensando, por exemplo, nos dividendos. E esse é só um exemplo, tem diversos ativos que são muito seguros, mesmo no mercado de renda variável. Ativos, por exemplo, de serviços essenciais, como energia elétrica, como saneamento básico. São ativos que têm um histórico de lucratividade, você consegue prever quanto aquela empresa vai lucrar ao longo do tempo e que tem um histórico de pagamento de dividendos normalmente muito bom. Então você consegue prever quanto que você vai receber e quanto que você vai ganhar com certa facilidade. Claro que existem fatores que estão completamente fora do nosso controle dentro do mercado de renda variável, como riscos políticos, riscos cambiais, riscos regulatórios, enfim. Mas tudo isso você consegue minimizar caso você faça uma boa diversificação na sua carteira. Então, se você tem empresas de vários setores e um setor passa por um risco específico, por exemplo, regulatório, os outros setores não vão sofrer com isso, provavelmente. Então, você consegue equilibrar as contas da sua carteira. E eu acredito que o principal diferencial de quem tem sucesso ou não dentro do mercado de investimentos é saber fazer uma boa análise de risco. Porque a liquidez e o retorno, eles são importantes, porém o risco da operação é o que vai dizer se vale a pena ou não você investir naquele produto. Que, por exemplo, você pode ver um retorno de 50% ao ano, que é um retorno maravilhoso, absurdo. Só que, se aquele investimento tem um risco muito grande de você perder tudo, ou talvez até ter que bancar e colocar mais dinheiro para cobrir aquele prejuízo, então ele não vale a pena, provavelmente. O que você tem que saber analisar é o quão arriscado é determinado papel ou determinado tipo de ativo, ver qual o retorno histórico daquele papel, daqueles ativos, entender a liquidez, caso você tenha que ver liquidez, por exemplo, para uma reserva de emergência, ou para caixa, ou para alguma coisa que você precisa a médio prazo, e aí você toma a sua decisão. O risco, para mim, vai ser sempre a variável mais importante de ser entendida e analisada. Também vai ser sempre a mais difícil. Sempre tem a subjetividade ali dentro dessa análise. E a última coisa que eu posso falar para vocês aqui, deixar de dica, é que não existe nada que te dê um retorno muito grande, que tenha baixo risco e alta liquidez. Essas coisas não andam juntas. Então, se você tem muita liquidez, sua rentabilidade vai ser um pouco mais baixa, seu risco provavelmente vai ser mais elevado. Se você tem baixa liquidez, provavelmente seu retorno vai ser mais elevado e seu risco depende do tipo de ativo. Então, não caia em conversas de isso aqui paga 3, 4, 5, 6, 7, 10% ao mês, ou até hoje em dia falar de 10%, 20% ao ano que seja, já é muita coisa em relação ao benchmark, a nossa taxa básica de juros. Se alguém está te prometendo esse tipo de rentabilidade, provavelmente o risco desse ativo é muito, muito alto. Provavelmente você tem a possibilidade de perder todo o seu dinheiro, no mínimo, tá? Nesse tipo de investimento. Isso quando você não está sendo vítima de algum charlatão, de algum golpista tentando roubar seu dinheiro. Então fique muito atento a isso. Apesar do canal ser chamado de Dinheiro Fácil, ele tem esse nome de propósito, mas não é porque você vai ganhar dinheiro fácil assistindo esses vídeos. É porque você vai entender que dinheiro fácil não existe e você vai ter facilidade para entender a sua relação com dinheiro se você estudar todo o conteúdo que eu vou postando aqui, beleza? Então é isso, gente. Mais uma vez, curte esse vídeo se você está gostando do conteúdo. É um excelente incentivo, é uma forma de eu medir se os vídeos estão agradando a vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou, vai me ajudar bastante, então faz isso. Você tá fazendo nada agora? Vai lá, deixa um comentário, diz lá se você gostou, o que você quer saber, se você tem mais alguma dúvida, que vai ser muito importante para mim, beleza? Então é isso, gente, até o próximo vídeo.